Olá, meninas! Estou fazendo esse vídeo para explicar como é que se utiliza a planilha que eu disponibilizei no blog para a gente fazer o nosso planejamento das nossas metas para o próximo ano. Bom, por que é importante essa planilha? Porque essa planilha a gente não só vai definir as nossas metas, como ela também vai nos ajudar a enxergar o que a gente tem que trabalhar mês a mês para a gente alcançar essa meta lá no final de 12 meses. Porque isso é muito importante. Quando a gente faz esse acompanhamento mês a mês e a gente chega no final de um mês, a gente pode ver se a gente cumpriu ou não essa meta. Se a gente cumpriu, a gente pode olhar todas as nossas ações, tudo que a gente fez que deu certo e potencializar, ou seja, fazer mais disso para que no próximo mês o nosso resultado seja ainda melhor. E se a gente chegar no final do mês e perceber que o resultado foi negativo, a gente também pode olhar para trás e ver o que a gente fez que a gente pode melhorar para que esse resultado não se repita. Então, resumindo, essa planilha ela vai te dar uma visão ampla, não só da meta que você tem que fazer daqui a 12 meses, mas também o que você tem que ir fazendo mês a mês para você chegar lá. Bom, e assim que você abre a planilha, você vê que tem 3 abas aqui embaixo. Uma é a aba sobre, que eu explico rapidamente o que é a planilha. A outra aba, a aba metas e depois a aba acompanhamento. Quando a gente for na aba metas, que é a primeira que a gente vai editar, a gente vai colocar primeiro os dados atuais do nosso blog. Se você está começando o blog e ainda não tem esses dados, não tem problema, tá? Você pode ir direto para a meta que você quer ter do seu blog daqui a 12 meses. Se você já tem, melhor ainda, você pode ir no Google Analytics e pegar esses dados do seu blog para você saber onde você está e poder definir metas de onde você quer chegar. Então, eu vou dar um exemplo, assim, de cabeça. Por exemplo, aqui nos dados atuais, eu vou chutar, tá, gente? Eu tô chutando um número só para dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha 1.200 visitas por mês e eu tenha 1.000 visitantes e eu tenha 1.500 visualizações de página. Como você pode ver, ele já vai calcular as páginas por visita, já que é o visualizações de páginas sobre visitas, tá? Tudo na planilha que tiver em prata, você não vai modificar, ela vai calcular sozinha para você, tá? Eu já coloquei todas as fórmulas, você só tem que botar os números básicos que ela vai calcular todo o resto para você. Depois você vai colocar o tempo médio que tá hoje o seu site, seu blog, vamos supor 2,35, né, 2 minutos e 35 segundos, e aqui você já tem um panorama de como você está. Depois o que você vai fazer é alterar a data lá no Google Analytics e pegar os dados dos últimos 12 meses. E só lembrando que esse último mês, quando eu falo, é o último mês fechado, tá? Do dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do tamanho do mês. Por exemplo, se você estiver fazendo isso no mês de dezembro, esse último mês vai ser novembro fechado, do primeiro dia de novembro até o último dia, tá? E assim por diante, sempre pensando no último mês fechado, porque fica muito mais fácil de você acompanhar, tá? Os últimos 12 meses, então, vão ser os últimos 12 meses que se fecham nesse último mês que você escolheu. Então, eu também vou chutar números aqui, tá? Vamos supor 15 mil, visitantes 13 mil, visualizações de página 20 mil, ele já vai calcular aqui para mim, e o tempo foi 2,55, vamos supor. Você vai ver que ele já calcula a média dos últimos 12 meses, como você performou, tá? Ele não vai calcular de visitantes, porque a gente não pode calcular a média de visitantes, já que são pessoas, tá? Mas ele vai calcular as outras médias para você, e ele vai repetir páginas por visita e tempo desses últimos 12 meses, porque essa métrica já é uma média desses últimos meses, então ele apenas repete. Depois aqui embaixo vem os números, nossos mágicos números, quais são as metas que a gente tem para cumprir daqui a 12 meses. Então nessa primeira coluna aqui, a gente vai colocar como a gente quer o nosso próximo mês, por exemplo, novembro, se a gente vai fazendo. Daqui a um ano, seu próximo novembro, quantas visitas você quer ter nesse mês? Então, ali teve 1.200, vamos supor que eu quero chegar a 2.000 visitas. Eu coloco aqui. Eu quero chegar a 1.700 visitantes. Isso só no período do último mês daqui a 12 meses, tá?
E visualizações por páginas, vamos supor que eu quero chegar a 2.300. E é a mesma coisa, ele já vai calcular aqui a média. O tempo eu quero aumentar e chegar a 3 minutos e 15. E ele já vai... aqui você já vai ter também um panorama de como você quer estar no mês daqui a um ano. E aqui você vai colocar o total dos 12 meses, quanto você quer acumular em um ano. Seria o equivalente aqui em cima. Então, se a gente teve 15 mil nos últimos 12 meses, nos próximos 12 meses, vamos supor que eu queira 20 mil. Gente, esses números eu tô chutando, tá? Se a gente vai chegar a esses números por outros cálculos, coisas mais coerentes, né, digamos. Visitantes eu quero chegar a 17 mil. Visualizações por páginas eu quero chegar a 30 mil. Ele já vai calcular a média para mim. E eu quero chegar a uma média de 3,25. Então, ele já vai aplicar a média dos próximos 12 meses aqui também, tá? Aqui embaixo também tá todo prata, você não vai mexer, ele já vai calcular, a planilha já vai calcular isso para você. Tem o crescimento que você tem que ter em cada uma dessas métricas para você atingir a sua meta. Por exemplo, daqui a 12 meses você tem que crescer 66,7% naquele mês e 33,3% no acumulado do ano. Tá? Isso daqui é para você ter uma ideia do tamanho que você tem que crescer, se é muito difícil, se é fácil, é para você ter uma, digamos, uma ideia de relação para você saber se você está botando uma meta muito acima ou muito abaixo. E aí tem a outra planilha, planilha de acompanhamento, que é a planilha que a gente vai preencher mensalmente para a gente chegar no nosso objetivo. Como você vê aqui, tem a meta. E aqui tem o atual, que é o que a gente fez, que nada mais é do que esse preenchimento aqui, tá? Quando a gente preenche o último mês, automaticamente ele já preenche aqui o atual. E aí, automaticamente, o que a planilha faz pra gente é calcular mês a mês quanto que a gente tem que fazer para quando chegar lá no mês 12, a gente alcançar a nossa meta que a gente estipulou. Por que tem digamos, essa tabela? Porque a gente coloca que a gente quer chegar daqui a 12 meses a 20 mil. Só que o ideal é a gente fazer o acompanhamento mensal. Então essa planilha ajuda a gente a ver esse crescimento, porque a partir do momento que você cresce, no próximo mês você pode crescer mais e mais e mais. Então, na verdade, isso é praticamente uma conta de juros compostos. Né? Você não pode aplicar um número, eu quero crescer 100 por mês, porque a partir do momento que você cresce 100 por mês, no próximo mês você tem que crescer, sei lá, 110 e assim por diante. Então essa planilha já calcula tudo para você não precisa fazer nada. E aqui você vai ver quanto que você precisa chegar em cada mês e o crescimento que você tem que ter mensal. E aqui embaixo é o realizado. Então tem o atual, que também copia lá da outra aba, e aqui você vai colocar mês a mês aquelas métricas que você preencheu na primeira planilha de como está cada mês. Então, por exemplo, daqui no próximo mês fechado, você vai vir aqui e vai falar quanto que você fez. Então, vamos supor que eu cheguei a 1.600 visitas. E olha que legal, aqui embaixo ele já vai me dizer se eu passei ou não da minha meta. Se ficar verde é porque eu alcancei a meta e aí ele mostra quantos por cento eu fiz acima da média. E se no outro mês eu colocar menos que a meta, por exemplo, eu colocar 1.800 e ele está 1.834, ele vai me dar 1,9. Então ele está me dizendo que eu não alcancei a meta. Por que isso é importante? Por aquilo que eu falei lá no início. Você vai chegar no final do primeiro mês e você vai ver que fez acima da meta, você vai comemorar, obviamente, mas também você vai olhar tudo que você fez nesse mês para você ver o que deu certo para você fazer mais disso. Se chegar no final do mês e você tiver um número negativo, você também vai olhar, vai ver o que você pode fazer melhor para você poder fazer diferente e poder voltar a ter números verdes mês a mês até chegar no último mês e ver se você cumpriu a sua meta. Bom, espero que vocês tenham gostado da planilha. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Mandem um WhatsApp 21 992924932. Postem como vocês estão indo, digamos, como vocês estão fazendo o planejamento de vocês no Instagram com a hashtag MeuPlano2016, que eu tô respondendo todo mundo e eu quero muito que essa planilha ajude vocês
E, enfim, e daqui a um ano a gente poder ver se todo mundo chegou à meta, que é o que eu espero. Eu desejo que todo mundo cumpra sua meta no próximo ano.